Olá, turminha do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 19 e nessa semana nós vamos estudar um pouquinho sobre adaptação dos seres vivos, ok? Então esse é o tema da nossa semana. O que é a adaptação dos seres vivos, né? Adaptação significa a capacidade que um ser vivo tem de se adaptar ao ambiente onde ele vive, né? Ou seja, de se acostumar ao ambiente onde eles vivem. Isso quer dizer que cada espécie está adaptada ao seu ambiente, né? Porque é graças à adaptação que ela consegue sobreviver no ambiente, independente das características desse ambiente. E todos os seres vivos atuais, eles descendem de seres vivos que sobreviveram até a época da reprodução. Então, isso é uma adaptação dessas espécies. Embora, né, alguns seres vivos sejam mais complexos que o outro, nós podemos dizer que a nossa espécie, a espécie humana, é a espécie mais adaptada, né, entre outras espécies. Ou seja, nossa espécie é mais adaptada do que a maioria das outras espécies, né? Isso quer dizer que nós nos adaptamos melhor ao ambiente. Uma vantagem da adaptação é que ela permite o aumento das espécies. Por quê? Porque quanto maior a capacidade da adaptação dos seres vivos, maior vai ser a sua capacidade de reprodução, né? Então, quando a espécie está adaptada ao local onde ela vive, mais chances ela vai ter de reproduzir naquele local e deixar descendentes, ok? Como que ocorre esse processo de adaptação? O processo de adaptação, ele não acontece ao longo da vida, né, de uma espécie. Ele faz parte de um processo que nós chamamos de evolução. A evolução nada mais é do que as transformações que as espécies passam ao longo da vida. E uma dessas transformações é a capacidade de adaptar as modificações do ambiente onde elas vivem. Porque quando uma espécie ela não consegue se adaptar a um determinado ambiente, ela acaba sendo eliminada, ela acaba morrendo, né? Então, isso faz parte da evolução. Então, as espécies, à medida que elas vão evoluindo, elas vão adquirindo essa capacidade de adaptar as modificações que ocorrem no ambiente, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de adaptações dos seres vivos. Os seres vivos, eles são adaptados, né? Eles têm a capacidade de se adaptar a clima quente, a clima frio. Eles têm adaptações que favorecem na captura de alimento, adaptações que favorecem na busca de parceiros para reprodução. Então, os seres vivos, eles têm várias adaptações. Algumas adaptações estão ligadas ao comportamento deles no ambiente onde vivem. Outros estão relacionados com o corpo dele, com o formato do corpo, tá? Por exemplo, o beija-flor, né? O beija-flor, ele tem um formato do corpo aerodinâmico que favorece, né, a sua capacidade de se manter estacionado durante o voo. Essa é uma adaptação fisiológica. Morfológica, desculpe, porque está relacionada à morfologia. Outra adaptação é no caso dos cavalos, né, dos equinos. Eles têm dentes com crescimento contínuo para favorecer a mastigação, né? As plantas que vivem em locais de clima seco, como deserto, né, elas têm suas folhas e caules formados por espinhos. Isso é para evitar que elas percam água em excesso para o ambiente. Então, os seres vivos, eles têm uma série de adaptações, né, que favorece ao meio onde eles vivem. Nós temos aqui, por exemplo, a adaptação dos seres vivos aos seus habitats, ou seja, ao local onde eles vivem, tá? O leopardo das neves é um felino, né? Ele vive em locais de clima muito frio. Qual que é a adaptação que eles têm para sobreviver a esse clima frio? Eles têm um pelo grosso e longo, tá? E por que ele tem esse pelo? Porque os pelos funcionam como se fosse uma manta térmica. Então evitam que eles percam calor para o ambiente. Outra coisa que eles têm também é patas longas para não se enterrar nas neves. Então, como as patas deles são bem longas, à medida que eles vão se deslocando na neve, eles não conseguem enterrar
né? Ficar soterrado, enterrado na neve. Outro animal é o texugo. É um animal também, ele é típico da Europa. Ele vive em florestas e a adaptação que eles têm é as garras compridas e afiadas. Porque esse é um animal que ele vive em tocas ou galerias. Então, para ele conseguir encontrar o local para sobreviver e reproduzir, eles precisam dessas garras compridas e afiadas, porque é eles que cavam essas tocas e galerias. Então, essa é uma adaptação que eles têm para sobreviver nesse local onde é o habitat natural dele. Todas as espécies têm a capacidade de adaptação. Seja a espécie animal, seja a espécie vegetal, seja a nossa espécie, né? Nós seres humanos, né? Nós fazemos parte da espécie, nós somos do grupo dos animais também. Nós também temos a capacidade de adaptação. E é essa capacidade que garante a sobrevivência das espécies, né? Por quê? Porque elas conseguem se adaptar às modificações dos ambientes onde elas vivem, ok? Então esse é o tema da nossa aula de hoje. Agora é só fazer a atividade da semana 19. Um abraço para vocês e até a próxima semana.